Gabi, Lu, tudo bem? Responsa, Olá, hein? bom Eu fico dia. meio nervoso do lado da Lu sempre que eu vou pegar. Muito mais fácil o Paulo. Mais fácil de zoar, né, Marcos? Nós estamos no começo da nossa série Deles para Nós, o Espírito das Cartas. A gente falou semana passada de 1 Tessalonicenses. Alguns repararam que não saiu a cozinha da mensagem, porque tivemos um problema técnico. A gente gravou, fez tudo, a gente gravou faz tempo até. E teve um problema, perdemos. Então, a gente não sei quando é que a gente vai gravar esse para ter no nosso histórico lá. Foi bom quando a gente gravou, mas a partir de amanhã já volta o que a gente fala hoje e a gente vai caminhar nessa jornada. Então, fique sabendo que se não saiu é porque aconteceu alguma coisa, tá bom, gente? Mas a gente tá firme aí. E a ideia dessa série é a gente passar pelas cartas com uma pregação uma carta para cada domingo, tentando trazer a essência de cada carta ali, o que está sendo tratado, levando em consideração algo muito importante quando você lê a Bíblia, que a Bíblia foi escrita para um público específico, e se você entrar na Bíblia achando que já é para você, às vezes comete muitos erros. Mas a Bíblia é escrita para nós também, mas de forma que é inspirada pelo Espírito Santo, e aquele público, quando a gente entende o que aconteceu ali, aí faz sentido para nós, do lado de cá, 2000 anos depois, tá bom? Isso é muito, muito, muito legal, né? Uma das coisas, a gente vai falar de Gálatas hoje, tá? Uma das primeiras cartas. A gente não sabe se o primeiro documento a ser escrito do Novo Testamento foi 1 Tessalonicenses, que a gente falou semana passada, se foi Gálatas. Então, a gente já começa com os dois. E Gálatas é uma carta diferente. Porque, geralmente, Paulo tem toda uma introdução que ele faz, que ele manda bênção, que Deus abençoe os irmãos de não sei o quê. Sou Paulo, escolhido por Deus, apóstolo de Cristo. Ele vai sempre fazendo essa introdução. E Gálatas, ele começa dando bronca. São 2 capítulos de bronca. Paulo tá bravo. E Paulo assim, poucas vezes a gente vê Paulo chamando assim para si, falando, vocês estão vocês querem saber quem eu sou? Eu não fui chamado por ninguém, não fui chamado pelo presidente, não fui chamado pelo presidente da denominação. Quase que é como isso. Eu fui chamado diretamente por Jesus. Cara, aí fica difícil você contestar alguém que foi chamado por Jesus. E a gente tem, em Atos, 3 vezes, a gente tem 3 testemunhos sobre a vida, a conversão de Paulo, feita por Lucas, tá? O registro, só que em Gálatas a gente tem a versão de Paulo sobre o testemunho dele, então tem outra ênfase ali quando ele vai fazer isso. E aí, Paulo começar desse jeito, me lembra, lógico que Paulo tem motivos, ele está sendo questionado se ele realmente foi chamado por Jesus, se ele realmente poderia estar fundando igrejas, falando em nome de Jesus e tudo mais. E é por isso que ele bate na mesa e fala, cara, não fui chamado por ninguém, eu fui chamado pelo próprio Jesus. Eu fui chamado para ser, e não consultei ninguém para começar. Ele deixa isso claro, se você ler antes dos capítulos. E aí eu queria abrir com uma pergunta para a Gabi e para a Lu. Você já se pegou falando, você sabe com quem está falando e se arrependeu? Sabe assim? Ixi, só isso, essa é a pergunta. Bem simples. Sabe, aquela vez que a gente dá piti, sabe o que você está falando, depois fala, cara, por que eu fiz isso? Eu lembrei de um episódio com a minha filha, com a Ana Lívia, a mais velha. Nós estávamos em casa no final de semana, e aí eu falei para ela, filha, você precisa arrumar seu quarto. Aí ela olhou para mim e falou assim, mas mãe, o que arrumar meu quarto muda na minha vida? Eu falei, olha, muda porque você precisa achar suas coisas, a gente precisa limpar, não dá para limpar um quarto bagunçado, mas eu vou perder tempo arrumando o meu quarto quando eu poderia estar brincando, estar estudando. Não vai fazer nada, ninguém vai ver meu quarto. E começou, e eu, vai arrumar seu quarto agora, porque eu sou uma mãe bem raiz, assim, sabe? Vai arrumar seu quarto agora. Quem manda aqui? Você, mãe.
Então, eu estou mandando, enquanto você morar aqui, você vai arrumar o seu quarto. E foi. Arrumou o quarto daquele jeito. Aí, na quarta-feira, a gente estava jantando, assim, na mesa. Aí ela olhou bem para mim e falou assim, mãe, assim, não fica nervosa. Mas, assim, eu entendi que você é a mãe, que é você que manda, e que, por isso, eu tenho que arrumar meu quarto. Mas por que você não arruma o seu? Aí, e naquela semana, só naquela, meu quarto estava uma bagunça. Bagunça sem fim. Eu me sentia, assim, muito pequena, né? Muito pequena. E eu falei, por que eu fui falar isso, né? Podia ter dado outra justificativa, mas não esta, né? A minha história de carteirada também é com os meus filhos. Nem sei o que era, mas pode ser, vai tomar banho, para de jogar videogame, qualquer que seja, né? E aí estavam lá, não, calma, calma, mãe. Aí eu não calmo, não calmo. E aí eu joguei também, quem manda aqui? E aí eu vi a cara de um deles olhando para mim. E eu, no interior, pensando, ele vai falar o pai. E eu só torcendo, não fale, Paulo. E ele falou, Jesus. Aí eu, é Jesus, mas ele me deixou no comando enquanto ele não volta. Então você vai me obedecer. Então, é isso. E aí eles de vez em quando mandam essa. Mas Jesus, não sei quem fala, mas Jesus, ó, deixou a mamãe no comando por enquanto. Ai, Lu, a gente tinha combinado, não, mas é mais ou menos isso que Paulo está falando. Sabe com quem você está falando? Você está falando com Jesus. É mais ou menos, essa uma boa carteirada, vamos dizer assim. Vocês não estão me atacando. O argumento de Paulo é, vocês estão atacando Jesus, porque foi ele que me chamou. E eu gostaria de convidar a igreja para abrir em Gálatas, depois dessa carteirada, e a gente vai falar um pouquinho mais por que Paulo precisou falar algumas coisas. Eu quero que vocês convidar a igreja para abrir em Gálatas 3, e a gente vai ler os 14 versículos, primeiros versículos do capítulo 3, do 1 a 14, Gálatas. Lu, tá abertinho aí? É NVT? A gente aqui adota a NVT, e a gente vai ler. Ali também está no telão para quem precisar. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Jesus Cristo não lhes foi explicado tão claramente como se tivessem visto com os próprios olhos a morte dele na cruz? Deixe-me perguntar apenas uma coisa. Vocês receberam o Espírito porque obedeceram à lei ou porque creram na mensagem que ouviram? Será que perderam o juízo? Tendo começado no Espírito, por que agora procuram tornar-se perfeitos por seus próprios esforços? Será que foi à toa que passaram por tantos sofrimentos? É claro que não foi à toa. Volto a perguntar, acaso aquele que lhes deu o Espírito e realizou milagres entre vocês, agiu assim porque vocês obedeceram à lei ou porque creram na mensagem que ouviram? Da mesma forma, Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Logo, os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que creem. As Escrituras previram esse tempo em que Deus declararia os gentios justos por meio da fé. Ele anunciou essas boas novas a Abraão há muito tempo, quando disse, todas as nações da terra serão abençoadas por seu intermédio. Portanto, todos os que creem participam da mesma bênção que Abraão recebeu por crer. Contudo, os que confiam na lei para serem declarados justos estão sob maldição, pois as Escrituras dizem, maldito quem não se mantiver obediente a tudo que está escrito no livro da lei. É evidente, portanto, que ninguém pode ser declarado justo diante de Deus pela lei, pois as Escrituras dizem, o justo viverá pela fé. A lei, porém, não é baseada na fé, pois diz, quem obedece à lei viverá por ela. Mas Cristo nos resgatou da maldição pronunciada pela lei, tomando sobre si a maldição por nossas ofensas. Pois as Escrituras dizem, maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Por meio de Cristo Jesus, os gentios foram abençoados com a mesma bênção de Abraão, para que recebêssemos, pela fé, o Espírito prometido. Que Deus ilumine a tua palavra na exposição agora.
Antes da gente chegar nesse trecho, um pouquinho do que é a carta de Gálatas, qual é o contexto. Paulo escreve com urgência. Paulo passou pela região da Galácia. E toda vez que você vê uma carta aos Romanos, carta a Gálatas, qual carta a Tessalonicenses, aos Tessalonicenses, não é uma igreja. Você tem que ter é como se eu mandasse uma carta para Recife, aos irmãos das igrejas de Recife. Então, pressupunha que são várias igrejas que se reúnem em casas e estão recebendo essa carta, e que a carta vai ser passada de mão em mão. Vai ser lida lida em encontros. E Paulo, ele escreve essa carta às pressas porque ele tinha evangelizado, eles tinham recebido o Espírito Santo, os gentios, os não-judeus, eles tinham entrado para a fé, mas ia um grupo que a gente chama de judaizantes atrás de Paulo, para falar, Jesus não é suficiente. Se vocês querem ser o povo de Deus, vocês têm que virar judeu. Vocês têm que ter marcadores étnicos que foram dados por Moisés. Ou seja, a lei vem do céu. Então, quem não tem os marcadores étnicos, que é do povo de Deus, não é, porque foi dado por Moisés, não pode ser considerado povo de Deus. Então, Jesus, ele fez algo maravilhoso, ele perdoou os nossos pecados, ele morreu na cruz, ressuscitou, a gente acredita nele, não tem problema acreditar nele, é ele que vai resgatar o povo, mas se você quer ser do povo de Deus, você tem que entrar com esses marcadores éticos. E aí a pergunta era, quais são esses marcadores? 3 a gente está bom aqui, se você fizer essas 3 coisas, além de crer em Jesus, você faz parte do povo de Deus. Quais são esses 3? Primeiro, circuncidar. Os homens, mesmo adultos, mesmo com 60 anos, mesmo com 80 anos, o que for, você tem que circuncidar. Porque se você reparar, Moisés quase não circuncidou e quase teve um negócio, e aí olha o que diz isso, não sei se se hoje já é difícil entrar numa cirurgia, imagina naquela época. Não tinha anestesia, não tinha nada, era algo que várias vezes os homens perdiam seus órgãos ou morriam de infecção. E era algo assim, super forte. Então assim, mas precisa disso, porque a gente, quando era criança existe eu não sou especialista, mas era uma coisa uma produção muito, por ter nascido, eu acho que o corpo é tão perfeito, que ali passa bem, não se perdia crianças na circuncisão nos primeiros 7 dias, mas como adulto essa lei não era tão clara. Outro segundo é guardar o sábado, ou as festas. Você tem que guardar o sábado. Se você não guarda o sábado, se você não guardar o sábado, você não é considerado do povo de Deus. E o terceiro era a comida. A comida era algo que os gentios comiam de tudo, principalmente porcos. A gente vai ver que no meio de Israel, em Gadara, você tem criação de porcos. Os gentios não eram obrigados a seguir o que Moisés, nas suas leis alimentares, falaram. E eles falaram, então se você não fizer os 3... E a grande maioria das cartas de Paulo vai ser para resolver esses 3 problemas. Você vai ver que a gente vai voltar nisso o tempo todo. E Paulo, ele vai escrever e Paulo, ele está tão indignado que ele começa esse capítulo dizendo, quem te enfeitiçou? Cara, a gente estava conversando isso na cozinha da mensagem. É muito legal tu começar. Sabe quando você fica bravo? Você tem que ter uma frase de efeito. Quem te enfeitiçou é muito bom. Para um apóstolo dar quem te enfeitiçou é uma coisa que uma mãe falaria para uma filha que está fazendo alguma coisa que não deveria estar fazendo. Quem te enfeitiçou? Sabe? É um piti bom para começar uma frase assim. É uma coisa assim. Porque não é assim, você está maluco? Não. Presta atenção, quem te enfeitiçou é bom porque é até politicamente correto. Não é capacitista, não é nada, é só sobre espiritualidade. Quem te enfeitiçou? Não é possível. E Paulo, ele vai fazer assim, eu passei por aí, vocês aceitaram o Espírito Santo, ou vocês creram porque vocês receberam, é legal o argumento de Paulo, vocês receberam o Espírito Santo porque vocês acreditaram em Jesus, ou porque vocês começaram a seguir essas regrinhas, e daqui a pouco o Espírito Santo falou, pronto, agora deixou de comer isso, participou desse dia sagrado, circuncidou, agora você vai receber o Espírito Santo. O argumento começa assim, não, vocês acreditaram em Jesus com tranqueira do jeito que vocês são,
Eu acho que aí, calma, Paulo, não fala. Não, mas vocês eram tranqueiras e vocês acreditaram e não teve isso. Vocês receberam o batismo do Espírito Santo. E essa é uma argumentação até hoje que a gente tem. Assim, alguém vai querer ser batizado na vila. A gente precisa, é interessante a gente orientar e passar por uma caminhada de o que é o batismo. Mas não existe esse negócio, você tem que fazer isso para ser batizado. Não existe isso. A igreja, a raiz, assim, você crê em Jesus? Creio. Você está entendendo o que você está falando? Tá. Então, o que te impede de ser batizado agora? Eu já falei, um dia a gente vai ter problema com isso, porque eu acredito nisso. Eu acredito assim, o que te impede de ser batizado é a fé. A gente acredita no que Paulo está falando aqui. E é interessante que Paulo está falando e reiterando, só existe um marcador, a fé em Jesus Cristo. Não existe outro marcador. E eu sei que eu vou entrar hoje em coisas delicadas, mas a gente precisa entrar, porque Paulo entrou. Eu não vou usar, porque eu não tenho a moral do Paulo, mas se começar a questionar, eu vou falar, quem te enfeitiçou? Porque a parada, eu queria, mas não pode. Deus sabe, Senhor, me segura. Me segura, porque às vezes eu sou enfeitiçado também. Eu também sou. Essa arrogância é um feitiço também. Mas assim, e é interessante isso demais. Só que isso tudo não foi o que Paulo fez. Eu acredito que isso tudo não foi o que fez Paulo perder a cabeça. Que é o motivo. Mas sabe que sempre tem a gota d'água? A gota d'água nunca é o problema, é só a gota d'água. Mas o que encheu é tudo isso. A gota d'água foi não sentar junto. Como assim não sentar junto? Vocês lembram? Eu vou contar uma coisa que eu acho que muitos vão se identificar. Natal em casa. Geralmente vem muito mais gente do que cadeira e mesa. Uma coisa que eu me sentia muito excluído, que era ruim, é a mesa das crianças. Você já sabe que é aquele banquinho das mesas das crianças? Aí você está sentando naquela mesa maravilhosa, você quer assim... Não, as crianças vão sentar naquela outra mesa. E aí tem o líquido para os excluídos, que geralmente era o refrigerante. Hoje nem refrigerante criança toma. Mas assim, era o líquido, não tinha a parada, tinha uma versão de frango do peru, sei lá. Você tem as coisas ali, eu já estou exagerando, mas de repente era o frango para todo mundo, eu não sabia. Mas assim, e a gente... Caramba, tinha aquele negócio de sentar ali, e hoje em dia está tão contrário que a criança senta na mesa, e eu me peguei esses dias, eu sentando no banquinho de novo, falei, na minha vez de sentar na mesa principal, agora é as crianças, não, prioridade para as crianças, elas são o centro. E foi um episódio desse que fez Paulo, porque Paulo vai contar no capítulo 2 o seguinte, vocês estão ficando doidos, se vocês acham que precisa... ter mais do que a fé em Jesus Cristo, você vai colocando coisas, tem uma hora que vocês vão viver uma fé que é o oposto da fé que Cristo pregou. Se vocês começarem a colocar, você precisa crer, mas precisa. É o mas que é o problema. É o mas. E o mas não vem do profano, o mas vem do zeloso. Eu vou repetir. O mas... O que eu preciso para fazer para virar um discípulo de Jesus? Você precisa crer em Jesus. Eu só creio em Jesus, mas deixa eu fazer um pouquinho de zelo, só para não falar que é bagunça a nossa fé. E ele conta o episódio do apóstolo Pedro. Quando a gente fala de apóstolo Pedro e apóstolo Paulo, talvez você, por ler o Novo Testamento e ver muito mais cartas de Paulo, você pense que Paulo é alguém na fila do pão. Paulo não é ninguém, ele está se provando, essa é a primeira carta dele, ele ainda não é nada, ele tem que pedir autorização quase. Ele fala que não pediu, mas é quase que, sabe aquele, eu não preciso pedir autorização. Você sabe que você precisa, Paulo. E aí, ele está lá na Antioquia, e o apóstolo Pedro, que é o famosão, que é um dos pilares de Jerusalém, decide visitar ali a igreja lá. E quando o apóstolo Pedro chega na Antioquia, por causa dos judaizantes olhando ali, agora vamos ver, vai acabar essa bagunça de Paulo falar que todo mundo é igual, não existe gentil, não existe judeu, como assim? Não existe homem, não existe mulher, não existe escravo, não existe senhor, que a gente sabe que na verdade existe. E aí
Pedro, influenciado, ele se senta separado, porque foram séculos aonde o povo de Deus não se mistura com os pagãos. Você não senta junto. Você não deixa eles participarem da ceia do Senhor. Porque na mentalidade da espiritualidade judaica, o judeu, quando ele senta em unidade, Deus está sentando junto. E você não pode profanar o nome de Deus e o Senhor. Então não deixe alguém que não é digno da mesa sentar junto com o Senhor. E aí, Pedro ele senta separado. E Barnabé, que é o auxiliar de Paulo, chega, então tá bom, ele vai sentando, separado, e vai ali, aí os gentios que estão ali, deixa eu comer. Não, você senta ali, ó, você tem a mesinha separada. Paulo chega e repreende Pedro na frente de todo mundo, que é um constrangimento, e a gente não é uma cultura de honra. Ali no Oriente Próximo você tem a cultura de honra, que é muito mais chocante. E Paulo fala, Pedro, você está sendo incoerente, você está sendo... Qual que era a palavra? É uma palavra muito forte que ele usa para Pedro. É uma hipocrisia. Ele fala, você que é judeu, já não vive igual judeu. E agora você quer exigir para os gentios viver igual o nosso povo? A gente que é judeu, a gente não vive. Pedro, você teve uma experiência, você contou há tempos atrás que você estava num sobrado e Deus falou, não chame de impuro o que eu purifiquei. E você viu a experiência de um gentil, você foi o primeiro a ver o gentil recebendo o Espírito Santo, Cornélio, e ali você relatou sobre o que o Espírito Santo escolheu, eu não posso não escolher. E você comeu com Cornélio, você fala que você teve uma ceia com eles, e aí você fala do que aconteceu, você viveu o Pentecoste, foi na sua pregação que todo mundo viu, e agora você quer sentar separado? O grande problema disso é que a gente ainda tem os nossos marcadores e a gente não senta nas mesas, na mesma mesa. A gente vive tempos muito difíceis, porque agora o nosso marcador não é judaico, é evangélico, e a gente inventou um troço que é pior. A gente vive em tempos onde pastores falam que não sentam na mesma mesa de outros pastores, porque, não, ele está falando um negócio da teologia que eu não concordo. O que Paulo está falando é que isso não é evangelho. Ninguém entendeu o evangelho. Se você não está sentando numa mesma mesa porque a pessoa fala alguma coisa que você realmente não acredita, que você acha que não é da Bíblia, isso te impede de sentar na mesa, você está criando um marcador além da graça de Jesus Cristo e da cruz. E aí você diminui o que é a cruz. E isso é muito fácil, a gente o tempo todo não aceita a suficiência da cruz. A fé é a nossa porta de entrada. Aliás, a única coisa que a gente é proibido de fazer é falar quem é e quem não é. E a única coisa que a maioria de nós fazemos é o tempo todo dizer, esses são, esses não são. E Paulo ama essa doutrina. Paulo gasta tempos falando da fé, do que é, mas a gente o tempo todo quer criar rankings, a gente quer criar marcadores, quer falar de desempenho. Quem é e quem não é? Paulo usa um argumento bom, ele vai trazer Abraão para o papo. Porque Paulo vai falar assim, tá bom, porque quem está falando de leis e marcadores, está falando de Moisés, que recebeu dos anjos a lei e trouxe. Falou, vamos voltar um pouquinho. Abraão, vocês acham que Abraão é do povo? Aí todo mundo fala, lógico que Abraão é o nosso pai da fé. Nem tinha lei na época de Abraão, gente. Cara, é esse o argumento que Paulo vai usar. A lei veio 430 anos depois de Abraão. Então Abraão é ou não é? Eu nunca tinha pensado nisso. A gente primeiro acredita em Jesus, depois a gente entende o que é viver a vida certa. E nenhuma vez eu estou dizendo que não tem que viver o que é certo. Nenhuma vez eu estou dizendo, você me corrige se eu tiver, Lu, você está aqui para isso. Você faz o papel do Paulo, que é sempre fazer aquele contraponto. Se eu estiver dando a entender que é para viver de qualquer jeito, não é isso. O que eu estou dizendo é, o marcador de quem é
filho de Deus, de quem é povo de Deus, é a fé em Jesus Cristo. Ponto. Não tem mas, não tem porém, não tem mais nada. Se você não gosta disso, tudo bem, você pode ser outra coisa. Filho de outra coisa. É isso que é. E quando Deus fala, se é Deus que escolhe os seus filhos, você, quando escolhe os seus irmãos, você está saindo da mesa. Entendeu o que eu estou dizendo ou não? Quem chama Deus de pai não pode escolher quem são os irmãos. Eu sei que a gente tem problema, às vezes, com os nossos irmãos. Olha eu de novo trazendo essas coisas de infância. E às vezes a gente quer assim, é muito engraçado que lá em casa a gente tinha o costume de falar para os nossos pais, nós somos 3 lá, né? O mais velho, do meio e o que sobrou, eu. E aí, vocês têm os 3 e a gente sempre na briga, a gente falava assim, mãe, teu filho não sei o quê, tua filha... Nunca a gente... Era interessante, parecia que de um outro casamento. Sabe aquele teu filho? Ele veio falar não sei o quê, a gente não chamava nunca assim na briga, meu irmão fez tal coisa. Isso está na nossa raiz. Eu sou filho, mas o irmão não escolhi, não é igualzinho a mim. Então a gente tem esse lado religioso, que é um lado que não tem a ver com o fruto do Espírito, mas com o Espírito quando a gente tem o Espírito Santo, a gente vai ter as boas obras como consequência. Mas não a gente primeiro busca boas obras e depois vai ter o Espírito Santo. Esse é o argumento que Paulo está na base dele ali. É isso que ele está trazendo. Criamos marcadores evangélicos visíveis e com isso substituímos a fé por outros critérios. Quero começar com a Luísa. Luísa, mais uma perguntinha para nós aqui. Quais são os marcadores evangélicos que você cresceu acreditando que, se a pessoa não tivesse, ela não era irmã na fé? Muito interessante que o nosso coração é essencialmente religioso e sectário, né? Quando eu tinha 11 anos, o meu pai plantou uma igreja presbiteriana, que era uma igreja desconstruída. A vila é filha dessa igreja. E então eu cresci num ambiente que eu não considerava um ambiente religioso, porque a gente dialogava com a cultura, porque a gente não tinha usos e costumes, não tinha, pode isso, não pode aquilo. Só que eu frequentava uma escola que era uma escola cristã, lá em Campinas, de uma outra igreja, ali evangélica de Campinas, que tinha uma outra linha de pensamento, de práticas. E o pessoal, eles eram mais atentos a algumas questões, né? Então, eles levavam em consideração algumas questões com relação à vestimenta, com relação ao que pode comer, o que não pode comer e tudo mais. E eu lá naquela igreja, naquela escola, sendo super religiosa, achando, eu sou a verdadeira cristã. Esse povo aqui, esse pessoal aqui está preso na religiosidade deles, nos usos e costumes deles. E hoje, olhando, né, assim, eu sei que tem muita gente ali que era cristã de verdade, que tinha fé em Cristo e que tinha uma forma diferente de expressão dessa fé, que estava dentro de um contexto que aquilo foi o que foi ensinado para elas, né? E quem era eu para considerar, né, que eu tô no padrão certo e eles não estão, né? Por mais que eu visse de fora, a gente não precisa desse extremo, né? Então acho interessante isso, assim, a gente perceber às vezes que do alto da nossa desconstrução, às vezes a gente cria também um padrão pelo qual a gente julga as outras pessoas que não estão tão desconstruídas quanto a gente, né? E a gente cria o nosso grupinho de nós estamos do jeito certo e essas outras pessoas não estão do jeito certo. Aí eu pensei em várias coisas dos marcadores, porque, assim, começa com ritmo musical, né?
Então, assim, o crente que gosta de MPB, Chico Buarque, né? Mas vai gostar de um forró, por exemplo. Um sambinha, aí já não pega... Era lambada. Lambada. Era dança proibida, não podia. Proibida. O crente que toma vinho, tudo bem, mas toma uma cerveja e já não é. E acho que eu cresci com isso, mas de tudo, assim, a roupa para mim foi um marcador muito forte. Porque meu pai, nós éramos de uma congregação assim bem na periferia de São Paulo, e meu pai era uma pessoa muito incrível assim, e foi o primeiro presbítero da igreja dessa congregação. E eu lembro, gente, o dia que ele tinha que se apresentar na igreja como presbítero, de fato. Eu lembro dele ligando para as pessoas, pedindo terno, camisa. A gente não tinha... Minha mãe era costureira. A gente usava as roupas que as pessoas doavam, que as minhas primas doavam. E essa coisa, o domingo, o terno, a gravata. Meu pai era daltônico. Ele confundia o verde com o vermelho. Então, tinha uma coisa assim da estética, da roupa, da gravata que combina com aquele terno, com aquela camisa, com aquele sapato, a meia, né? A meia combina com o sapato, combina com a calça, combina. Então eu lembro da nossa família, assim, nesse movimento aos domingos. E aí depois eu me tornei adolescente e eu lembro que várias vezes eu não fui à igreja por não ter uma roupa adequada. E eu ganhei um macacão jeans, eu lembro disso, assim, ganhei um macacão jeans de um presbítero, da esposa de um presbítero. E aí, aquele macacão, eu falei, esse macacão é... As pessoas me elogiam quando eu estou com ele, eu me sinto confortável com ele. Eu só usava esse macacão, que inclusive foi o motivo pelo qual meu marido se apaixonou por mim, foi pelo macacão. Eu só usava esse macacão ele ficou um trapo, né? Então, eu acho que essa coisa da roupa, da forma do cabelo, né? Cabelo da tatuagem, o brinco. Mulher, né? A mulher, acho que é muito marcada por isso, assim, na igreja. Olha a roupa, o brinco, olha o anel, olha a maquiagem, né? Que tipo de roupa, que tipo de crente, mulher crente você é, né? Não vou nem falar da política, né? Porque acho que não cabe. Mas eu acho que essa coisa da roupa foi um marcador que marcou assim, a minha infância e até hoje. Eu cresci lá no Jovens da Verdade, que é uma missão internacional, que ela é filha de uma outra mais fundamentalista. Vou poupar o nome da outra. E, na verdade, a gente foi descobrir que o JV, a gente achava que era mais abertinho, mas não era. A gente sempre teve os resquícios fundamentalistas. Então, eu lembro, na adolescência, era pecado música secular. Alguém implementou durante a década de 90 que o certo mesmo era a música gospel. E aí, a gente percebeu o seguinte, que eu lembro que a gente ia querer paquerar as meninas, né? E não podia tocar música. A serenata era feita com música gospel, não faz sentido. Não sei se vocês sabem o que é serenata, não sei quantos... A gente ia lá cantar na quinta noite, que era a temporada de adolescentes, e a gente cantava música de louvor. Eu falava, não faz sentido. Eu lembro direitinho um mestre que eu tinha chamado Marcelo Gualberto, quando ele fala que ele passou a maior vergonha da vida dele, porque ele proibia também no acampamento da MPC, a gente era irmãos... os acampamentos, né? E aí alguém falou, mas não faz sentido. Aí ele baixou, ele estava cantando, eu tenho tanto para te falar, fez uma serenata dessa, e aí o cara foi dar uma bronca, falou, você não pode cantar esse tipo de música. Ele falou, tá bom, desculpa. E aí o cara põe o violão no chão e fala assim para a menina, eu tenho tanto para te falar, mas com palavras eu não sei dizer. E aí ele na pregação falou isso, gente, não é o marcador. Depois a gente sabe que, meu mais, porque eu sou um religioso. A gente sabe que, nossa, foi muito para o outro lado, talvez, mas assim, caramba, como o tempo todo nós queremos ser Deus, nós queremos definir quem senta na mesa e quem não senta. Agora, eu quero que vocês pensem uma coisa antes de eu ateizar. Esse é o religioso, e Paulo está batendo, mas o não religioso é
é o outro lado da mesma moeda. Eles também gostam das obras da lei. Eles também têm marcadores. Só que o marcador é um pouco diferente. Só que é a mesma coisa. É a mesma estrutura pecaminosa, tanto o religioso como o não religioso. Só que eles têm outros critérios. Ele tem critério de ser bem-sucedido. Nossa, a gente cansa de ver. Sente com pessoas que vai te evoluir. Pessoas bem-sucedidas. Eu não me relaciono com pessoas que não estão acima de mim. E aí a gente vai pensar no seguinte sentido. Eu até escrevi aqui, foi muito interessante, que eu estava pensando, eu falei, será que isso já é de religioso ou não é? Busque lugares onde estão as pessoas que prosperam, para que você vibre na mesma vibe e que tenha o mindset dos prósperos. E aí eu anotei aqui, já nem sei mais se essa é uma frase de não religioso ou de religioso. A gente já nem sabe mais. Eu estava querendo exemplos de não religioso. Eu só sento com a minha etnia. Só com os brancos, só com os pretos, só com os héteros, E a gente começa a criar, o secular eu estou dizendo. E eles vão dizendo sobre, meus filhos só vão estudar com os tops, porque vão ser os próximos. E a gente vai caindo, essa mente secularizada também é a mesma moeda pecaminosa dos religiosos, só que a gente muda o termo. A gente não chama de o rico, a gente chama de abençoado. É diferente. A gente não chama de chefe, a gente chama de eleito. Mas ele é o eleito, por isso que ele tem isso. E aí a gente não chama de privilegiado, a gente chama de eleito, de cara que está ali. E tudo isso é a mesma moeda. E quando a gente vê que o escândalo da cruz é o que nos acolhe à mesa, isso muda tudo. Paulo ele vai dizer, mas Cristo nos resgatou da maldição pronunciada pela lei. Ou seja, a lei era para apontar o que é certo e aponta o que é certo. Só que a gente, ao desrespeitar uma parte da lei, a gente é maldito. E aí Paulo vai dizer, quando foi pendurado no madeiro, Jesus, na cruz, ele tomou sobre si a maldição por nossas ofensas, pois está escrito na lei, maldito é todo aquele que é pendurado no madeiro. O mais interessante é que na última ceia de Jesus, ele já sabia que Judas iria trair. E ele acolhe Judas. É como se falasse assim, não, eu não vou tirar você dessa mesa. Aliás, eu vou te partir o pão. Até a última hora, Jesus está falando, quem quiser sentar na minha mesa vai sentar. Eu estou aberto para trazer o povo de volta, para todos serem um em mim. O teu passado não te define. O teu passado não vai proibir você de sentar na mesa do Senhor. A tua história não fala se você é filho de Deus ou não. É só se você simplesmente reconhecer. O Cristo é o Filho de Deus e eu preciso dessa salvação. Jesus, eu sou aceito. E quando você olha para Jesus, o mais interessante da vida, e o que eu gosto da teologia paulina, é que quando você reconhece, fala assim, você fecha o olho e fala, Senhor, eu tenho que admitir, eu sou maldito, eu sou pecador, eu faço separação entre pessoas, eu o tempo todo estou escolhendo, estou falando, você pode, não pode, você faz parte de quem concorda comigo, você não é. E aí você fecha o olho e fala, Senhor, você acha que pode me aceitar? Porque eu reconheço, quando você abre o olho, você já está sendo abraçado por Jesus, fala, eu sempre te aceitei. E essa que é a eleição que eu acredito que a gente, dos reformados, essa é a eleição eu acredito. Essa é a eleição da eleição, dizendo, a graça já estava aqui antes, de você reconhecer e fechar o olho, eu já estou aqui. E você já está sendo servido na mesa. A gente só reconhece que é pecador porque a gente já está na mesa sentado comendo com ele. A gente experimenta a graça. Porque o perdão vem antes do arrependimento. Presta atenção. O perdão vem antes do arrependimento. Às vezes quando alguém erra, a gente fala, se pedir perdão, eu até perdoo. Jesus morre na cruz, nem éramos nascidos. Nem sabíamos que eram pecadores.
E ele ofereceu a graça, porque o perdão vem antes do arrependimento. Aliás, o perdão é a escada para o arrependimento. E quando você pede perdão, ou quando você se arrepende, você percebe que você está em cima da escada da cruz. E ele morreu. E isso nos traz a mesa de novo, a mesa do Senhor. Talvez hoje era um dia de ter ceia. A gente não pensou nisso. Essa era a mesa do Senhor. A nossa mesa. As pessoas ficam perguntando: pastor, eu posso participar da ceia? Meu amigo, se eu te der essa resposta, eu estou errado. A resposta é: você reconhece Jesus como seu Salvador? Você entende isso? É Ele que te chama, não sou eu. É Ele que falou que você pode, não sou eu. Não é nenhum pastor. Não é nenhum pastor pela roupa que você tem, pelo cabelo que você tem, pelo lugar que você veio que vai decidir. Nenhum religioso vai fazer, ou nenhum secular também, ou nenhum não religioso. Onde você pode sentar, onde você pode viver, aonde você pode morar, aonde você pode trabalhar. Quem define, quem chamou, somos um povo só. Paulo acaba esse capítulo com um dos versículos mais poderosos da vida dele. Em Cristo Jesus. Quando estamos em Cristo Jesus, não há trabalhador, servo ou patrão. Não há homem nem mulher para ministrar a gente. Não há judeu nem grego. Todos são um em Cristo Jesus depois da cruz. E todos estão convidados à mesa. Se dois irmãos não podem sentar juntos à mesa por causa de regras ou tradições, então o evangelho ainda não foi compreendido nesse lugar. Baixe sua cabeça. Senhor Jesus, nós agradecemos pelo nosso lugar na mesa e sabemos que não merecemos. Nós louvamos a Deus porque o único marcador que fala que nós pertencemos ao povo de Deus é o Espírito Santo. E o Espírito Santo nos mostra que a fé em Jesus Cristo é suficiente. E ele foi derramado a todo aquele que crê, para que não tenha morte eterna, mas viva para sempre. Amém.